Eu estou com o consultor de finanças, Saulo Gouveia, e nós continuamos aqui a falar para o estado de Mato Grosso sobre economia. Ô Saulo, a economia brasileira, no ritmo aí que ela se encontra, ela poderá produzir ainda milionários aí num curto espaço de tempo? Certamente. Certamente, porque, como nós já dissemos no início da entrevista esta noite, a taxação ela é igualitária, no sentido de taxar a classe D e E como o empresário, e as oportunidades que o país gera permite esse desenho. Se você for olhar, a riqueza ela está concentrada. 10% consome 90%. Né, consome no sentido de abarcar esses recursos. Ele está concentrado. Você quer dizer que o Brasil vive uma injustiça tributária? Certamente, no meu conceito. Não sou analista político, mas no meu conceito econômico, no sentido pontual da questão. Ela passaria pelo quê? Uma melhor distribuição da carga tributária? Certamente que nós perdemos o bonde quando nós entramos no plano real, quando o nosso presidente então eleito teve a chance de fazer uma reforma tributária. Reforma tributária ocasiona medo aos governantes? Ela mexe em estruturas arraigadas, eu acredito. Esse processo de transformar milionários num curto espaço de tempo, há algum risco para o Brasil? Não exatamente. O risco pode ser individual, porque gerar riqueza não é ruim. Claro. Né? A riqueza não é um malefício. Ser uma pessoa rica e ser digno é difícil, mas é bom. Claro. Né? É bom ser rico e ser digno. O problema está em ser rico e ser indigno. Claro. Porque a sociedade ela vê alguém que tem algum defeito e atua num pequeno grupo, mas que é pobre, com mais malefício do que um rico que explora seus funcionários. O brasileiro está assim preparado para enriquecer, Saulo? Não, o brasileiro, a maioria não está. Não sabe o que fazer com uma riqueza. E aí eu te pergunto para você, os que querem, como é que tem que começar a agir? Além de ser um empreendedor, parar de ser um improvisador. Porque nós temos a característica de empreender. Nós brasileiros somos trabalhadores. Dá para você falar sobre essa diferença? O brasileiro ele é empreendedor porque ele vai em frente, ele constrói, ele avança, ele é capaz de vencer desafios, mas ele improvisa muito. Eu tenho no ambiente nosso de consultoria o empresário que ele não mede se está dando lucro, se está dando prejuízo, ele não mede as consequências daquilo que está acontecendo, ele não mede sua empresa todo mês. O que aconteceu com a minha empresa? Qual é o meu risco trabalhista? Qual que é a minha situação econômica? Ele confunde geração de caixa com lucro, e tem empresas que geram caixas, mas está tendo prejuízos. Outras, às vezes, estão sem caixa, mas está tendo lucratividade. Ele confunde, ele não busca conhecer esse ambiente com mais. Você está dizendo que aquela pessoa que quer montar uma empresa, o primeiro ponto tem que partir para uma pesquisa de mercado, um estudo aprofundado do que poderá render aquilo ali, aquela atividade? Ele precisa da pesquisa de mercado e precisa de um plano de negócio bem alicerçado. Ele precisa de saber exatamente como lidar com uma situação, porque eu vejo situações quase todos os dias de empresas que levaram toda a riqueza acumulada durante anos. Às vezes, em um ano, uma empresa toma a residência, o patrimônio todo por uma má gestão. A poupança a nível de Brasil ainda é o melhor negócio, não? A poupança no sentido da caderneta de poupança? Isso, na economia. A caderneta de poupança ela não remunera bem como deveria no sentido de alcançar a inflação e outras questões. Não é a melhor aplicação. Nós temos N outras aplicações melhores que a poupança. Mas em termos de segurança? De segurança, acima de 20 mil, você já não tenha o suporte. Então, porque a segurança não é a segurança só do capital. Você precisa de segurança da renda. Você precisa, porque os riscos são riscos do capital, risco da renda, risco de mercado. Então nós temos, por exemplo, vamos falar de uma empresa brasileira, Petrobras.
Você pode ter o valor das ações Petrobras lá em cima e lá embaixo, mas o ativo dela permanece. É como você ter um carro, hoje alguém diz, eu te dou 20 mil nesse automóvel. Amanhã não te dou 15, depois te dou 30. Não interessa para você, você tem um automóvel, é seu, que é o seu veículo de condução. Quando você é dono de um ativo, seja uma poupança, seja uma ação de uma empresa como a Petrobras, você precisa avaliar qual que é o verdadeiro capital daquela empresa. Porque é por isso que muitas aplicações, e o brasileiro poupa pouco nesse sentido, elas se esvaem como bolha, porque são empresas que não têm ativo. Muitas da internet some porque não há ativo, só há uma credibilidade, mas o ativo posto não existe. Nesse sentido, a cadeia de poupança, deixa eu explicar bem para você que está nos assistindo aqui, a cadeia de poupança é importante, poupar é importante. O Brasil precisa de que você poupe parte do seu salário. Ele precisa que parte da sua renda seja guardada, que você seja mais previdente, que tenha parte disso para sustentar uma situação de repente não pode trabalhar, emergencial, tudo. Mas também é preciso que você passe a ler nos jornais, na TV, nas entrevistas, coisas que dizem sobre como lidar com o dinheiro para não ser pego de calça curta, numa situação onde você passou 20 anos poupando, mas aquele valor não remunera a sua vida quando você vai precisar dele. É possível você poupar e crescer ao mesmo tempo? Sim. E cresce com mais substância. Cresce com mais fortaleza, porque quando você cresce tendo recursos, você tem a capacidade de passar o nível da escassez, porque o ciclo não é só de crescimento. Ele faz como uma montanha-russa, ele sobe e desce. O importante é você ganhar quando está subindo e não perder quando está descendo. O que ocorre muitas vezes, e muitas vezes mesmo, a pessoa ganha quando está subindo o ciclo econômico e quando desce ela perde o que ganhou e mais um pouco lá de trás. Que investimento você aconselha ao cidadão de poucas rendas? Ele primeiro deve começar pela poupança porque ele precisa juntar um capital. E depois eu sugiro o imóvel urbano. Depois do intervalo, o nosso convidado fala um pouco mais sobre o trabalho que desenvolve. Voltamos já. Fique com a gente. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. O que você precisa comunicar? Interessante para quem precisa saber. BW Assessoria de Comunicação. A economia solidária é um movimento que busca contrapor os princípios de produção, comercialização e distribuição de riquezas inerentes ao sistema capitalista, buscando novas relações sociais, econômicas e ambientais, contrárias à alienação em relação ao processo do trabalho como um todo, às desigualdades sociais e aos desequilíbrios ecológicos.